horário e ponto, tá? Então, quem não puder participar, tchau. Por outro lado, eu não sei se essa relação de presença se está sendo devidamente marcada, porque me parece que nessa altura alguns já deveriam ter sido mandados embora. Por quê? Porque não estão presentes. Então não aparecem. Só da Secretaria de Cultura são 8 representantes. Aí alguém vai dizer, não, são 4. Sim, 4 titulares e 4 suplentes. E aí? Aparecem. Sabe? Então, cadê essa participação? Um outro ponto que aí quando se fala do artista de um modo geral. Ah, mas que o artista não vem, ele não participa, ele não se interessa. Mas não se interessa mesmo. Por quê? Porque sempre dá nada. A gente não caminha, nós não estamos aqui para aprender. Se for o caso, a lei que precisa ser feita, o regimento interno, nós já fizemos aí uma boa parte, há umas interrogações. Essas interrogações não estão sendo sanadas e não vai ser aprovado pelo grupo que organizou exatamente essas regras internas, que depois tem que ser aprovada pelo Conselho. Então aí todo mundo vai ler. Por outro lado, toda essa leitura que foi feita, isso aí foi mandado para a gente? Foi? Então tá. Então eu que falhei nessa altura. Mas nessa altura não era nem para a gente chegar aqui e ficar ouvindo. Esses documentos teriam que vir parar nas nossas mãos. É papel. Mas é papel. Carlos, então... Isso é papel, tá? Era para a gente ter todas essas leis em mãos. Não blablatórios, que isso aí não vai resolver nada, precisa caminhar. Então, um detalhe, nós estamos começando, não estamos começando, tá? A atual gestão da prefeitura já caminha para 2 anos. Tá? Pode ser que o conselho seja aí, eu já me perdi nas contas aí quanto tempo, mas era para caminhar. Edson, mais um detalhinho. Se a gente for sair de bairro em bairro, de rua em rua, tá? A gente vai encontrar o pessoal? Vai. Mas não é isso. Não é isso. Todo mundo sabe o que se pode fazer da dança, do teatro, das artes plásticas. A gente sabe. Agora propõe de uma forma, se fica nesse papo a gente vai... gente, eu não quero estar aqui no 3º milênio, não. Sabe? A gente precisa caminhar. Então tá realmente desgarrado isso tudo, a gente não caminha. Mais um detalhe, quando alguém fizer uma pergunta dentro do grupo, por que não respondem? Por que não respondem? Por que a pergunta fica no ar? Vai passando tudo, eu não teria como responder. Eu, de certo modo, agora já tive um esclarecimento, mas foi feita uma pergunta, ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Bom. Querem saber que pergunta que foi? Pergunta. Teve um evento de música clássica aqui, só instrumental. O Paulo perguntou se tinha acessibilidade. Ninguém foi capaz de perguntar para ele ou de responder a ele o que seria, o que precisaria. Eu fiquei quietinho, falando porque eu não era esperando, porque eu não saberia responder. Mas é aquela questão, eu preciso ouvir o Paulo para o que for possível a gente melhorar, a gente melhora, sabe? Ele tem um olhar que nós não temos, ele tem uma dificuldade que nós não temos. Eu preciso saber da dificuldade dele, tá? E assim como a gente também. O que a gente quer fazer? A gente não está inventando nada. A gente só quer continuar fazendo o que é possível. Agora vai ter também, daqui a poucos dias também, um debate na Câmara sobre, aí a polêmica está lá, acho que o vereador Mauro Neves está propondo uma reunião para não ter barulho na cidade. Aí piorou, como é que não vai ter?
Então tá, ok, não pode ter barulho. Por que que a secretaria, ela invencionou 30 festas juninas da cidade, que não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. Porque eu faço a festa junina na minha casa, na minha rua, na minha escola, na minha igreja, tá? Para que esse gasto? Para que esse gasto? O que está sendo feito? Para quê? Uma secretaria que monta e desmonta barraca ou põe food truck e diz que está fazendo. Fazendo o quê? É isso? Ah, me poupe. Então. Só a resposta de uma coisa que ele falou. O link com as coisas que tem aqui, o ofício, a pauta, foi mandado ontem. Então, eu particularmente não tive tempo nem para abrir. Porque eu acho que já poderia ter sido mandado. Então, tipo, de ontem para hoje, ontem tinha um compromisso e hoje serviço. Mas é isso. Eu vou tentar. Gente, eu queria que a gente se atentasse somente aos assuntos que estão na pauta. Se tiver algum assunto extra que não está na pauta, tem que ser mandado e a gente coloca na pauta. Porque se a gente for abrir para tudo que está acontecendo na cidade, não vai dar certo. Segunda coisa, sobre a questão da contratação da PNAB, a contratação da PNAB não depende de nós. Nós não temos poder para falar contrata, não contrata. Se vai ser alguém ou não do município, cabe às pessoas do município que tem CNPJ, que tem uma empresa regular, que já fizeram isso antes, se cadastrarem e vencer a licitação. Só que a gente não tem poder sobre a licitação. A gente não consegue selecionar se é de prudência, não é. O que consegue ser feito, e é o que a secretaria vai fazer, é pedir uma referência dos projetos que a empresa já fez anteriormente para comprovar que ela pode sim, ela tem que estar apta a fazer isso. Mas respondendo sobre essa questão da contratação municipal, essa questão. Então, assim, a gente não consegue nem mandar nos funcionários lá dentro o que eles vão fazer por dia e nem sobre se vai ser contratado ou se não vai ser contratado. Que veio um ofício falando que vai ser contratado com base juridicamente sobre isso. E eu queria que a gente se atentasse somente os quesitos que estão na pauta, e a pauta é enviada sempre 24 horas antes mesmo no grupo, antes das reuniões, tá? A gente não consegue enviar antes, muitos dias antes sobre isso. Eu tenho microfone aqui. Carlos, eu acho que você tem muitas razões, o Sinistro também tem suas razões, está coberto. Acho que todos nós aqui temos os nossos pontos negativos e a gente apontá-los, realmente nós temos convicção dos negativos que a gente está apontando. Carlos, mesmo você fez algumas correções hoje mesmo, até de postura, sabe, de comportamental do presidente, né? E eu acho que você está correto. Mas não é que a gente é omisso com algumas coisas. Não se trata de omissão. Se trata realmente, a gente acaba levando as coisas mais nos bastidores de que com essa hierarquia, com essa hierarquia que realmente o conjunto exige que o conjunto dita, né? que o COMUC dita, que o órgão dita. Mas eu, particularmente, me comprometi que eu vou ser mais pontual aí nas minhas colocações. E em relação ao Sinistro, eu quero pedir desculpa, Sinistro, porque eu falei. Realmente, eu me lembro que você realmente estava lá. É que, naquele momento, a gente foi tão meio que não houve uma apresentação muito... Mas eu me lembro que você realmente estava presente. Mas você entendeu a minha colocação e eu achei assim, não foi a sua fala, também eu ouvi a sua fala, que falou sobre o movimento nos bairros
E a gente sabe que ali parece que todos, de um modo geral, fez uma apresentação, nós estamos falando nesse exato momento da escuta pública, né? De que não foram as sugestões levadas, as sugestões apresentadas. A crítica da professora, está tudo bem, eu acho que é o ponto de vista dela, é o ponto de vista assim, mas é uma norma daquela casa e a gente também acaba respeitando. Quer dizer, se tem que fazer algumas mudanças, elas têm que começar de alguma forma e alguém tem que criar um grupo para promover as mudanças. E aí não caberia nós ali nesse momento e nem na próxima reunião pública que vai ter agora, a gente mudar essa conduta da Câmara dos Vereadores, certo? Então, em relação à imagem, em relação ao comportamento da casa, quer dizer, sabe, eu acho que... Agora, quando eu disse também, Carlos, agora para o Carlos, quando eu disse da falta de presença, é a falta de presença. Eu vou falar porque hoje eu conversei com o pessoal de dança, Carlos. É um pessoal que... Os espetáculos é caro, a gente sabe que tem um custo de espetáculos, sabe? Tanto de cenografia, de cenário, de luz, som, figurinos, né? E muitos dos grupos que estão aqui, que frequentam o Teatro Municipal, né? Acaba sendo iniciativa privada, usando a iniciativa pública, com serviços prestados em parcerias, certo? São parcerias. Serviço público para público, a gente vê pouco, sabe? Então eu acho assim, precisamos realmente mudar, mas os envolvidos nessas mudanças precisam aparecer, precisam estar presentes. Então, o que o Conselho pode fazer em termos de atividade cultural de verdade, o que o Conselho, nós precisamos fazer uma reunião para as pessoas darem sugestão dentro do Conselho, o que é que o Conselho pode, porque o Conselho pode sugerir eventos, mas que eventos nós podemos sugerir para a Secretaria para que realmente a gente possa estar eventos públicos para a sociedade e vice-versa, sociedade utilizar as coisas públicas. Então, isso aí. Agora, em relação à finalidade do Conselho, está aqui. Nós já lemos sobre isso. Nossa finalidade do Conselho, ele não vai gerir a administração, ele não administra, ele acompanha, ele aponta as falhas, fiscaliza, tá? Então ele é consultivo, ele é fiscalizador, ele não tem a função de administração, ele não tem gestão pública, porque nós não respondemos pelo serviço público, nós somos fiscais, nós vamos propor, fiscalizar, isso sim. E é isso que eu vou ditar daqui a pouco no artigo 24 aqui. O Carlos quer falar? Eu só vou fixar 2 minutos para pergunta e 2 minutos para resposta, tá? Para não se alongar mais. Que já são mais 8 horas. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Se afinal... Nós estamos aqui... Não. Agora é minha fala, cara. Agora é minha fala. Você fez uma pergunta. Hipotética, assim como você falou um monte de coisa aí, hipotético também. Porque quando... Peraí. Desculpa aí. O pessoal que está... As escolas... O pessoal das artes, de um modo geral. Eles estão produzindo. Eles estão fazendo. Por que não vem para cá? Porque sabe que vai dar nada.
que adianta a gente sugerir? Aliás, põe na pauta para a próxima reunião, anota aí. Eu não me lembro o sobrenome dele, mas é o Carlos, acho que de finanças, alguma coisa assim. Eu vou lembrar do Carlos japonês. Localizem aí que eu não me lembro bem. Para ele trazer a transparência da Secretaria de Cultura, com que a Secretaria está gastando. Então vai ser assim, o secretário faz o que quiser e é isso, e nós vamos só aprovar o tempo todo? Então o que nós estamos fazendo aqui? Então nós queremos reunir os artistas aqui, nós queremos o quê? Dar ibope para o secretário, dar ideias para ele, porque pelo jeito não tem, mas é muito simples. Pega de cada área, o pessoal tem um monte de ideias para serem feitas. E para realmente pipocar em toda a cidade. Isso é possível, dá para ser feito. E nós estamos aqui para confrontar, não. Sabe, se há vários aí que estão fazendo política, sim. Não é o nosso caso. Mas se fazer arte é política, estamos fazendo sim. Sabe, tem algo simples que pode ser feito e deve ser feito. Agora, gastar com quermesse, com festa junina, com montagem e desmontagem de barraca, é isso? Espera aí, tem algo... Aqui, Carlos... Não, posso ir embora? Eram 2 minutos para mim, já posso ir embora. O artigo, o Carlos, era uma das coisas que eu falei que a gente discutiria, não iria comentar para a gente entrar nessa pauta, de começar, acho que imediatamente... respondo essa questão tua. Das comissões, na seção 4 do nosso regimento, ele diz assim, e já faz parte da lei complementar isso daqui, né? Na seção 4, das comissões permanentes e temporárias. Nós criamos uma comissão temporária para fazer um acompanhamento da leitura do regulamento, das leis, né? E para essa finalidade, Carlos, nós precisamos criar imediatamente essas comissões, que as comissões permanentes, que é a Comissão Permanente de Avaliação de Projetos Editais Culturais. Não é que é uma comissão que vai analisar isso, mas acompanhar os projetos e editais culturais. Precisamos de ter um grupo de pessoas que acompanha isso. Senão, que fiscalização nós vamos conseguir fazer? O Conselho está aqui para isto daqui, ó. O Conselho está aqui também, compete à Comissão Permanente Fiscalização. É o artigo 24. Olha, está até bem grifado aqui, ó. Compete à Comissão Permanente de Fiscalização do Fundo Municipal de Cultura. Então, o que acontece? Nós precisamos ter um grupo que vai fiscalizar esse fundo. Quer dizer, o secretário aqui que vai mostrar, ele vai discutir o quê? Da finança conosco. Mas se tiver um grupo, ó, vocês 3 estão lá, fazem parte, aí tem acesso a esse tipo de informação. Vai acompanhar as funções do secretário, vai acompanhar para onde está indo o dinheiro, para que tipo de evento está indo o dinheiro, a verba. Esse dinheiro, se ele existe ou não existe, qual a prioridade, qual a importância desse evento, tudo isso é importante ter comissão. Não somos nós, não o conselho tudo. Aí se você levanta o problema lá atrás, você vai trazer para o conselho. Mas eu estou comentando com você política, que você falou. Então acabou meus 2 minutos. Então não adianta, se vamos... Só complementando criar resposta do Edson. Sobre essa questão da transparência, a gente, segundo as nossas leis, a lei que rege o nosso conselho, precisa ser criado
uma comissão para a gente conseguir fazer essa fiscalização e não um conselho todo. Então, eu vou passar isso, depois a gente vai conversar, eu, o seu presidente, o secretário, sobre isso, mas eu acredito que, até então, enquanto não se criar esta comissão, a gente não consegue ter essa fiscalização. Porque, segundo a lei só respalda a gente a fazer a fiscalização depois que a comissão estiver criada. Né, que essa comissão temática. Todas as cadeiras ocupadas também. Né? Isso, com certeza, com todas as cadeiras ocupadas. Sem as cadeiras ocupadas, a gente não consegue fazer tantas movimentações assim. Do dia 25 já vai ter a eleição, então provavelmente na próxima reunião nossa... Dia 25 não é eleição, dia 25 é audiência pública. Não, dia 30 é eleição desse mês. Dia 30... Isso. Dia 30 já saiu a publicação, né? Não sei se vai ser. Ia sair a publicação ontem, hoje, não sei. Isso, ó. Para fazer o que está faltando, né? Preencher as vagas. Com esse pessoal todo, e que precisa, inclusive, no Conselho, a gente criar uma conscientização de comprometimento. Tem que ter o comprometimento. Não adianta eu vir aqui, você vir aqui. Nós sabemos tudo, nós sabemos. Mas os outros precisam participar com esse mesmo empenho, senão não vai adiantar, nós não vamos avançar, Carlos. A gente não consegue avançar porque o grupo é 30 pessoas, e aí cadê essas pessoas? Isso, eu acho que a gente já pode pular essa parte do Palavra dos Medos, porque acredito que a gente já falou, e já entrar para a Política Nacional Aldir Blanc, né? Não, mas aqui já foi falado também, aqui os encaminhamentos gerais, isso que eu acho que é importante falar, o que nós vamos fazer, você está anotando aí? Sim. Né? A definição de prazos, a gente já falou que tem as definições de prazos para a gente poder fazer essa complementação do Conselho, que é até o dia 30 de junho. A organização das próximas reuniões, aí que eu não sei, para a próxima reunião vamos tentar responder isso para você, em termos de trazer essa questão de informações de recursos. Eles vão falar que está no portal de transparência, está lá, mas a gente precisa saber como é que funciona a gestão. Aí não adianta, está lá, mas como é que funciona a gestão? Aí eu preciso de formar a comissão. Fala, Sinistro. É só uma sugestão para poder dar para a próxima reunião, quando tiver mais pessoas, que tem que acho que ser visto com todo mundo, da gente diminuir o tempo de encontro do conselho, porque 30 dias eu acho que com tudo que tem para debater, às vezes a gente vem com 3 pautas e consegue debater uma completa mais ou menos, eu acho que 30 dias acaba sendo muito tempo para pouco tempo para muita coisa que a gente tem que fazer. Então se pudesse ser, sei lá, cada 15 dias, 20 dias, mas isso para ver com todo mundo quando tiver mais gente. Acho que seria legal. Eu vou anotar aqui, é que foi colocado 30 dias por conta de serviço, né? Muita gente trabalha à noite, muita gente é difícil a gente conseguir colocar todos juntos a cada 30 dias, que dirá a cada 15 dias, né? Por conta de demandas pessoais. Mais alguém tem alguma outra colocação? Mas essa questão de data... Essa questão de data, ela é definida. A partir daí você tem o titular e o suplente. E aí precisa funcionar. Então, a demanda de ter todo mundo aqui, todo mundo junto, todo mundo... Isso não vai acontecer. Não, principalmente porque não estamos acreditando nesse movimento. Então, então, quais são os pontos? Eu nem sei se essa lei aí seria prioridade. Me parece que seria o regimento interno, que deveria ser feito. Ele não vai ser aprovado. Não é o grupo ali que está cuidando do regimento interno que vai aprovar. Vai ser o conselho depois. E nada impede que nós não vamos ter que fechar um trabalho para começar outro. Tudo vai caminhar juntos. Então, os grupos podem fazer. Só que, gente, existe sim, e muita verba dentro da cidade. Eu não estou preocupado nem com essa verba, que até aqui eu tenho caminhado sem ela. Sem ela, e promessas que aconteceram, não aconteceram. Só foram promessas. Então, mas... a coisa passa a ser complicada. Ou a gente assume e faz acontecer, e reunião é na data que marcamos daquela primeira reunião, quem pode, quem não pode, acabou. Mas precisa caminhar.
Bom, é o que eu falei. E é interessante que as dúvidas apareçam para a gente também formatar. Ué, se ninguém está sabendo nada, como é que vamos seguir a pauta? Que pauta? Que às vezes a gente não. Eu não cheguei a ler isso aí. Todos leram? Será que a diretoria leu? Não. A diretoria. Presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Leram? Não, porque nem tem segundo secretário. Então, o Carlos, veja você está falando de participação. Sim. Você está falando de participação. Então, eu acho assim, isso é uma questão de ordem e uma questão, assim, de legalidade. Então, para a gente caminhar, nós precisamos realmente de participação. E é isso que eu comecei a falar já no início da minha fala, foi participação. Participação aqui no Conselho, participação, imagina você, vamos elogiar o trabalho do Elber, que foi um trabalho digno de elogio, sim, de dedicação, mas você vê assim que nem ali, que precisava ter um grupo muito maior de agentes culturais que fazem trabalho por aí, estavam ali para somar, sabe? Eu não sei se sairíamos dali com alguma... Não, Sinistro, eu não entendi. Eu não sei assim, se sairíamos dali com alguma pauta definida, mas a gente não conseguiu levantar uma pauta ali de reivindicações, o que é, além dos recursos para os pontos de cultura, fizeram os seus trabalhos, não saiu mais nenhuma outra pauta. Então é preciso que as pessoas venham para a gente criar as pautas para levar, para buscar aonde de direito. É recursos, então vamos buscar recursos, mas aonde? Quais os tipos de recursos? Como levantar esses recursos? Como levantar essas questões? Quais as dificuldades dos grupos? É a legalização? É a participação? É o financiamento? Como que se dá o dinheiro para o financeiro? Você sabe a dificuldade que é para pessoa física, sociedade civil, pegar dinheiro público. Não se pega dinheiro assim. Foi-se a época que as pessoas... Eu sou escritor. Eu preciso responder essa pergunta? Não, né? Você não precisa. Exatamente. Você não precisa. E eu estou só, talvez está sendo redundante aqui, uma coisa que a gente já sabe. Então, uma das coisas que nós precisamos resolver, e aí você falou uma coisa agora há pouco que eu quero chamar, que me chamou a atenção, é que o que é mais importante? Talvez não fosse nem importante, tão importante. O mais importante de tudo isto é a gente, pelo menos dentro do que já existe, dentro da lei e dentro desse regimento interno, a gente poder cumprir ele, que a gente está conseguindo cumprir o que já existe e queremos mais. Do regimento interno avançamos bem, faltaram algumas dúvidas, só que o tempo passou e não vi nenhuma demanda depois. Tá? Por quê? Porque começa aquela desculpa. E sem falar, algo que você sempre fala, Edson, que nós somos voluntários aqui. Sim. Não somos? Somos. Não entendi. Nós somos voluntários aqui. Isso aí nenhuma dúvida. Menos os funcionários públicos, que eu acho que até para virem a essa reunião, eles pegam depois uma hora para descontar sei lá quanto. Tá? Então, nós estamos aqui como voluntários. Os funcionários públicos, não. Exatamente. Não. E, no entanto, nós estamos aqui, tá? Temos uma pessoa representando aqui. O que a gente chama de poder público. Fechou já. Mas e os demais? Não é paritário? Então, o que acontece? Aí nós levamos as porradas aqui e os outros saem de fininho. Por quê? Eles têm a lei, eles têm o dinheiro, eles decidem o que querem e nós vamos ficar provando sempre. O que nós estamos fazendo aqui? Aí vamos cobrar tanto de um lado quanto do outro a participação. Então, acho assim, enviar um conselho, enviar uma correspondência para todos os representantes dos conselheiros, a participação dele ou do seu suplente. Se ele não vem, Sinistro não vem,
olha, o Paulo, você é meu suplente, eu preciso que... Não, estou falando, é hipotético, estou falando do suplente, eu estou hipotético. E nada impede Mas de virem os suplente? dois. Você é suplente dele? Ah, é? Ah, pô. Ó, e nada, Então não precisa, então nada vou lhe falar impede pra- de virem os dois. Só Mas no caso, foi só no caso esclarecedor, de então. votação, aí não são 2 votos, aí conta um voto só. É só aqui isso, mas aqui nada nós impede, temos- teria que vir os dois. Então, mas o Conselho precisa fazer isso. Então, acho que a coisa imediata, mais urgente do Conselho é cobrar a participação dos conselheiros nas reuniões. Porque se a gente não tiver os conselheiros nas reuniões, a gente não avança. Olha, eu vou falar vou falar até como exemplo nosso. Eu represento o Carnaval, tudo bem. Meu amigo, olha, a maior dificuldade nós hoje já fomos em 8, nós estamos em 3 escolas de samba. Nós damos 8, estamos em 3 escolas de samba. E a gente vive colocando isso na pauta, em todas as reuniões. Se nós não demonstrarmos a nossa organização, a nossa união e a nossa força do nosso trabalho, o Carnaval sempre vai estar capengando também. Vocês pensam que é fácil fazer o Carnaval? Não é fácil, é a mesma dificuldade. Não é? A gente não está aqui porque a gente, eu quero, não. Porque a gente luta também por conquistas. Luta por conquistas. Fala, Paulo, desculpa. Paulo não, Duarte. Boa noite. Me apresentar primeiro. Sou um dos Duarte, né? Que temos 2 Eduardo Duarte aqui no Conselho. Incrível isso. Mas também sou conhecido como DMT Smoke, que eu sou rapper aqui da cidade já faz 11 anos. E sou um homem negro, hoje vestido com uma blusa roxa do Lakers, uma touca roxa, calça jeans e tênis preto. Então, eu só queria comentar em questão de presença, né, que estão comentando agora no momento. Querendo ou não, da cultura urbana, que é uma cadeira nova, tanto eu como o Sinistro, que é o titular no caso, estamos vendo muito a questão de estar presente aqui, como sendo voluntário, também ter uma responsabilidade com tudo. Desde o começo até a comunicação, ainda mais que eu tenho com tudo que está acontecendo, que eu fui convidado a partir do Sinistro a estar aqui no Conselho, né? Eu tento ter uma comunicação mais, como que eu posso falar, mais simples, assim, para poder estar comunicando, porque a voz, vamos se dizer, do que eu represento, que é a rua, no caso, que é o que nós estamos representando aqui, é diferente que a voz jurídica, é diferente que a voz financeira, é diferente que a voz do teatro, do escritor, entendeu? Então, assim, tendo uma comunicação ampla, nós podemos até trazer os fazedores de cultura, sabendo falar conforme cada fazedor de cultura fala, entendeu? Então, não só vindo falar da presença, de trazer os fazedores de cultura da comunidade para cá, demanda muito da responsabilidade de cada um que faz e a comunicação que nós temos aqui com eles, entendeu? É só mais isso que eu queria falar. Perfeito. Deixa eu um detalhe só que ele falou aqui. Eu achei perfeita essa colocação, porque entre o jurídico, economês, essas coisas assim são complicadas. Mas quando se fala de arte, vocês mandam muito bem, sabe? E existe algo que também dentro do conselho é algo para se discutir, porque às vezes a pessoa tem um trabalho maravilhoso. Eu tenho encontrado pessoas aí fazendo artesanato maravilhoso, só que nunca vão saber fazer um projeto. Tomara que eu esteja enganado com essa minha fala aqui, tá? Mas a dificuldade de fazer um projeto é muito grande. Eles são da prática, eles são da fala, eles são, às vezes, do gesto. E esse gesto, muitas vezes, pode se apresentar um trabalho que pode virar um trabalho magnífico, gigantesco, quando a pessoa apenas expõe,
falou, olha, eu tenho isso para fazer, e apenas verbalmente, não precisaria nem ser por escrito, e já existem alguns lugares que a pessoa faz um vídeo explicando o que é e o projeto é aprovado. Isso é possível. Então, é dessa simplificação, gostei, tá? É dessa simplificação que a gente precisa. Só que nós estamos esbarrando em algo que já era para estar pronto. Eu vou só... Bom, seguimos tudo que já estava na nossa pauta. Só vou deixar afirmado aqui, gravado, que eu anotei essa questão do portal da transparência, que na próxima reunião a gente vem e traz uma resposta sobre isso. Seguir corretamente as datas que a gente colocou na primeira reunião, também já está anotado, e cobrar a presença dos conselheiros. Como, de que forma a gente vai estudar, e também na próxima reunião a gente já traz a resposta. Então, eu vou só passar a palavra para o presidente, para ele finalizar a nossa reunião de hoje. Carol, por favor, você poderia colocar também a questão, porque assim, cobrar a presença das pessoas, né? Fica... É microfone? Eu estou vendo. Aí. Fica restrito ao grupo do WhatsApp. Então, eu não sei se é possível, não sei se pode, mas eu acho que cabe perguntar também, por exemplo, se o Comuc ele disponibiliza, né, o convite, se a gente pode passar isso para a Secult, para a secretaria jogar, por exemplo, no Face, no Insta, colocar um release no Imparcial, ou pedir para colocar no TV Fronteira, porque as pessoas gostam de participar, né? Mas para participar elas precisam saber quando, onde, o que vai ser discutido. Então, isso já era uma demanda da gestão anterior, a gente conseguiu avançar assim, mais ou menos, mas eu acho que precisa avançar mais, né? Porque, olha só, que reunião esvaziada, né? Então, eu acho que falta um pouco dessa questão da comunicação. Eu não sei se criar um perfil no Insta do Comuc, ou um perfil no Facebook do Comuc, né? Eu não sei se a gente tem braço para isso, mas é uma questão, a comunicação do Comuc para com a sociedade em geral. Eu acredito que ela está falha, ainda está falha, né? Por exemplo, nessa comunicação precisa ter acessibilidade, né? Porque se eu sou uma pessoa surda, como que eu sei que está escrito ali? Se é que o pessoal coloca escrito, né? No meu caso, mas se é um card e não tem audiodescrição, não vou saber. Né? Mas como está vindo escrito, para mim, ok. Agora, para uma pessoa surda que usa Libras, precisa de um intérprete. Né? Então, eu peço para colocar essa questão da comunicação, para a gente discutir, quando tiver um número maior de pessoas, para ver como que a gente pode encaminhar isso. Sobre essa questão a gente vai reativar o Instagram do conselho, tá? Eu já estou com acesso, quem vai fazer essa parte de postagem sou eu. A partir da próxima reunião a gente já começa as postagens. Inclusive um ponto, foi até importante você ter me lembrado, é que na próxima reunião eu também já trago o nosso novo logo do conselho, né, para vocês verem e tudo mais. O Instagram, o Facebook vai ser reativado, e o que a gente pode fazer é conversar com o secretário de toda a publicação das reuniões, a gente fazer uma collab com ele. Então vai aparecer nos dois Instagrams para eles postarem. Eu acredito que o da secretaria a visualização é bem maior do que o nosso, tá? Isso. Eu acho... Agora o seu presidente vai dar a fala final, encerramento. Fora isso, a acessibilidade na comunicação. Isso, já anotei aqui também. Isso, acessibilidade, já anotei. Veja bem, eu estou com o microfone aqui, veja bem, eu achei a colocação do Paulo perfeita. Então, vocês, assim, nós estamos avançando, quer dizer, nós estamos num processo diferente de fazer cultura. As coisas mudaram bastante em termos de fazer cultura.
Aquele, não é o, não, pera aí, explica, então vamos explicar. A maneira de você buscar, a maneira de você promover os encontros, a maneira de você atuar na cultura. Porque antes nós tínhamos uma dinâmica. Qual é a dinâmica? Essa dinâmica, hoje nós estamos na fase da comunicação, internet, nós estamos aí Instagram, nós estamos no Facebook, e aqui agora, veja vocês, por uma questão de ordem, uma questão de participação, nós podemos fazer alguns eventos que a gente pode abrir à sociedade para que ela venha participar, ok. Mas imagina você todos os assuntos como que vai discutir, trazer a sociedade para discutir, é quase que inviável, a gente não vai conseguir avançar nada, porque os conselheiros teriam que fazer as colocações e opinar dentro do conselho. Quando você abre isso para uma população, sabe, que na mente, na formação, sabe, as pessoas acham que fazer cultura é um rio de dinheiro. Até porque, às vezes, falas abertas, diz que a cultura tem muito dinheiro, o esporte tem muito dinheiro, que isso tem muito dinheiro. Se tem esse muito dinheiro, a gente acaba não tendo assim, vendo onde está esse muito dinheiro. Mas quando você fala de muito dinheiro, vou falar de cifras pequenas aqui, você fala de 10 mil reais, e você tem assim, 30 blocos, 30 grupos trabalhando, o que é 10 mil reais para você dividir? Aumenta 100 mil para você dividir em 30 pessoas, 30 grupos. Quanto você vai poder pleitear? Quanto que esse grupo está pleiteando para cada um? Eu sei que qualquer dinheiro que entra para o grupo, que não tem nada, é muito. E acho até que assim, por pior que tenha sido, não sei se quando a gente não está dentro, não foi contemplado, quando a gente não está contemplado, então todo o recurso ocupado foi mal colocado, porque eu não fui contemplado. Ponto. Mas a coisa não é bem assim, por quê? Para a gente, o Carlos falou de projetos. Então, é importante que realmente a gente saiba fazer alguns projetos, ou o próprio Comuc, né? Ter um departamento aqui, nós criarmos um grupo que saiba fazer projetos para ajudar as pessoas que não fazem projetos dentro do grupo a criar os seus projetos, para que a gente poder contemplar, porque senão quem vai ler os projetos não sou eu, não é o Edson, nem a Doralice, nem a Carol, nem o Carlos, que está aqui, que está vendo o empenho seu, dele, de todos. É isso. Eu já fica tranquilo, Celso, eu já passo a palavra para você, tá? Nós vamos caminhar. Para sua fala de fechamento mesmo, é uma dúvida que pode acrescentar na sua fala. Se puder dar um resumo do que ficou então sobre a PENAB que a gente falou hoje, que acabamos entrando em vários assuntos, só para ficar um pouco mais esclarecido. Da PENAB. Então tá. Da PENAB ficou que agora nós vamos ter, já ficou acertado que a Secretaria de Cultura vai promover um chamamento público, pode ser empresa de qualquer lugar, desde que ela vai cumprir as exigências do chamamento, acompanhado isso pelo Departamento Jurídico do município e pelo Ministério Público, sempre frisando que tudo que está acontecendo no Comuc está sobre os olhares, né, e a vigilância do Ministério Público. Tá? Na verdade, assim, por quê? Porque é melhor que seja assim, você está me entendendo? Porque pelo menos a gente podemos errar por falta, mas não errar pelo excesso. E aí, veja você, uma das coisas que eu faço questão de ter imediatamente para acabar com essa questão definitiva, Carlos, de que nós estamos fazendo aqui, é o que nós vamos fazer agora com as comissões, criar as comissões. Dentro desse regulamento, dentro dessa lei e dentro desse regimento interno, criar as comissões.
Feita a comissão A, B e C, essas 3 comissões são de suma importância. É a que vai fiscalizar a parte financeira, é a que vai fiscalizar a parte de projetos e é a que vai fiscalizar os projetos que estão em andamento, porque não basta você dar o dinheiro e você... olha, é ruim falar isto, mas recentemente a gente viu as pessoas pegarem verba e fazer uma live e dizer que fez um evento. É um evento, mas se você fosse pontuar as pessoas que participaram, que interagiram, você vê que ninguém interagiu. Se não foi gravado, não colocou lá, não digo nada, você está me entendendo? Não tô, a gente está exagerando. Tem um exemplo bem grande sobre isso que você está falando também. É claro, não sabe, a gente, foi meio desastroso. Então, se você tem as comissões de fiscalização, ela é obrigada, ela não é que ela é obrigada, ela tem a finalidade, o comprometimento de fiscalizar se o projeto da Doralice ela foi contemplada com X, se foi realmente exercido ou não foi exercido, e quanto ela gastou, aonde ela gastou, porque isso o carnaval é assim, se a gente pega o dinheiro, a gente pega uma verba pública, cara, a gente tem que dar assim, tem que se virar nos 80 para poder fazer o carnaval com aquele dinheiro e prestar conta de centavos. E a gente não consegue prestar conta, se for por todo o dinheiro que a gente colocou no carnaval, a gente estoura quer dizer, muito dinheiro. Se fosse devolver o dinheiro que a gente gastou, entendeu? Porque é sempre o estouro do carnaval, Então, é preciso que haja uma fiscalização, tanto do que quem vai pegar esse dinheiro, e se pegou esse dinheiro, como ele está gastando esse dinheiro. Porque senão é o trem da alegria. E isso é que tem que acabar. Eu acho assim, quem faz tem que realmente ser contemplado. E se foi contemplado, realmente tem que fazer. E tem que mostrar o que fez. Isso daí acho que é um compromisso assim. A prefeitura vai dar dinheiro, o secretário vai dar dinheiro? Vai dar, mas se tiver dinheiro realmente para dar, se tiver realmente, oficialmente dinheiro para dar, se aquele dinheiro que ele vai dar para o Carlos não vai fazer falta para a Doralice ou ajuda aí, Igor, para o Igor, o projeto do Igor. Não, Igor, não é Iro, tá. Bom, mas enfim, olha, porque eu já ouvi as pessoas se movimentando aí. É isso mesmo, é exatamente isso que a gente quer saber. É isso que precisa ser feito. O que está sendo feito? Isso realmente é cultura? Se é uma secretaria de cultura, é essa cultura que está sendo feita que tem que ser aprovada, que nós temos que aprovar? Essa é a cultura que nós precisamos. Esse é o Conselho Municipal de Cultura que nós precisamos realmente organizar e administrar. Está mexendo nas esferas aí. Mas infelizmente nós não estamos aqui exatamente, Carlos. Eu não acho que eu estou passando aqui para ficar só ouvindo desacato de um ou de outro e nem para desacatar um ou outro. A gente simplesmente está fazendo aqui para assim, tudo que o secretário estiver fazendo que é bom, com certeza nós vamos apoiar. Agora, tudo que ele estiver fazendo que em excesso, secretário, o senhor precisa botar o pé no freio. Ao prefeito, senhor prefeito, o senhor precisa então ir lá demonstrar aonde que vai esse dinheiro, para quem vai esse dinheiro, como vai vir esse dinheiro. Tem lei, se tem lei, nós vamos seguir a lei, só isso. É simples, só seguir a lei. Um exemplo sobre isso, eu vou comentar um que eu tenho provas de falar, podendo falar. Não citar nome no caso, para não gerar coisa, mas tem um evento que aconteceu na pandemia, de um edital recebido aqui em Presidente Prudente, e o local que aconteceu foi aqui mesmo, no Matarazzo, que teve o evento de hip hop, no caso, que a pessoa fazedor de cultura, que falou que estava fazendo hip hop, chamou o grupo de hip hop, não pagou o cachê e falou que pagou.
Que eu lembrei ainda de uma reunião que nós estávamos, eu acho que o senhor mesmo que falou, que não tem como desviar dinheiro. Mas nesse caso, Falou tudo, né? a atitude tomada foi desvio de dinheiro. Porque chamaram o pessoal, não pagaram nem Uber e nem uma água. Com uma garrafa simples de água. Entendeu? E aconteceu o evento por lá. E esse teve. É meu. Sim, eu gosto. Então, a fiscalização é ótima para isso. Para essas pessoas que fazem isso, não tem um desvio de verba e responder exatamente da lei. Então, isso é muito que nós estamos cobrando mais sobre isso mesmo. E é bom ter essa comissão para isso. Para não que aconteça mais vezes. Isso eu falo de um cara, mas que eu sei que tem outros, sabe? Que é o mesmo a gente pagar. Pois. Acabou sobre a PNAC. A PNAC tem uma data limite para ser usado 60%, não tem? Vocês sabem quando que é? O que é isso? Eu não tenho essa informação, Sinistro. Não. Eu sei que nós temos assim, nós temos que. Da gente ter na cabeça, e também eu acho que divulgar isso aqui dia 25, vai ter audiência pública. Essa audiência pública é importante, que a gente participe. É importante que Não. todo mundo participe, porque é uma verba, né? Então, nessa audiência pública, a gente fala, o pessoal da arte falou, a gente existe, a gente tem, sei lá, enfim. Então, os setores de cultura precisam participar dessa audiência para se manifestar, né? Porque aí depois vai vir um edital, aí depois falar que não sabe, que não vai avisar, Olha, que não tem dinheiro. Então, essa audiência, o quanto mais ela for divulgada e o quanto mais pessoas estiverem lá, melhor. olha, só para finalizar, aproveitando aqui, para finalizar, assim, É sobre a data mesmo. é que ela tem. Se pular essa data, a gente perde o próximo ciclo que vem da PNAB. Então, acho que era bom a gente estar ciente de que dá. Mas nós estamos dentro do prazo, Sinistro. A gente está trabalhando com prazo. Olha, para finalizar, vocês viram que acho que o problema não está aqui conosco, aqui presente. Vocês viram que o problema não está conosco. Nós temos todas essas consciências, a gente está levantando exatamente as consciências que nós temos, aquilo que a gente gostaria que fosse diferente. Então, ponto. Nós vamos encaminhar, nós vamos fazer um chamamento, nós vamos ter mais atenção com todos os nossos conselheiros. Acredite, tá? Então eu quero, assim, nesse momento, agradecer aqui o empenho, a presença de todos, né? O empenho, a presença de todos. E dizer que na próxima reunião, pelo menos com uma semana, a gente vai ver se coloca, vamos pelo menos discutindo no grupo aí, as sugestões, manda sugestões, que de repente é uma coisa que a gente está pensando de alguma maneira e a pessoa fala, dá uma sugestão lá, que tal? Sabe, eu volto a falar, nós somos aqui, nós somos voluntários, a única que é funcionária aqui é a Doralice, que é funcionária. E ela também tem o horário dela, está aí, sabe, já transcendeu o horário dela, mas está aí participando. Está para participar. Né? Posso ir lá tirar. Tá. Para isso. E então, eu penso assim, é isso, não há o que a gente possa fazer, não há milagre. Essa que é a verdade. Não tem milagre. E ninguém vai pensar assim, porque até 10 anos atrás, vamos dizer aí, as coisas aconteceram e hoje tem muita gente que está preso porque fizeram as coisas de qualquer jeito ou foram, talvez nem porque queriam fazer errado, mas foram fazendo, outros porque queriam mesmo e outros porque não queriam e acabou se envolvendo na corrente. Então, mas não vou fazer isso, você está entendendo? Nada que possa colocar o meu nome e trazer nós, assim, o grupo, em risco que vai assinar documentos para fazer coisas que não está dentro do contexto, certo? Mas tudo que a gente puder fazer, tudo que eu puder assinar, buscar, requerer, mesmo, viu, Carlos, que infelizmente as pessoas se chateiam com a gente, pode ter certeza, começando pela minha abertura das reuniões, tá? Nós vamos melhorar a nossa relação. Porque se eu venho aqui, estou me doando gratuitamente, sou voluntário para fazer a coisa, bom, se eu quiser voluntário, então eu não vou ficar me enganando a mim mesmo, então vamos fazer a coisa certa, por favor. Tudo bem?
Obrigado, Carol, pela força, pelo empenho, pela correria de hoje. Paulo, obrigado. Carlos, também muito obrigado. Sinistro, você vai acabar ficando sinistro, viu? Vai ficar sinistro, tá? Henrique, né? Duarte, o Igor, é Igor, com R no final, né? Igor. Né? E Doralice, muito obrigado também pelo empenho, pela presença, viu? Olha, tenhamos todos um bom retorno. Obrigado. Só falar para você não confundir, como você já chama por apelido sinistro, pode chamar de fumaça, fica mais... Fumaça? Ah, fumaça. Ah, não,